Enquanto boa parte do mundo está de olho na China e na visita de Xi Jinping ao presidente Trump. E claro, depois disso, todo mundo querendo saber o que vai acontecer a seguir com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, se isso vai mesmo esquentar, pouca atenção tem sido dada àquela outra guerra que continua acontecendo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E isso é uma pena, porque houve alguns acontecimentos recentes que merecem muito mais atenção. Hoje a gente tem o prazer de receber de volta o Scott Ritter, que já participou do nosso programa antes. Ele é ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais, inspetor de armas das Nações Unidas e uma pessoa muito bem conectada, especialmente em tudo que envolve o lado russo, o que torna os comentários dele extremamente valiosos. Então, Scott, é um prazer enorme ter você de volta hoje. Bom, muito obrigado por me receber. Olha, vamos direto ao ponto, porque eu tenho algumas perguntas, assim como qualquer pessoa que esteja assistindo ao programa hoje. Então, estou curioso para ouvir o que você tem a dizer. Vamos começar com algo que o Peskov disse recentemente, porque me parece que existe uma, não sei se dá para chamar de nova narrativa, mas há uma narrativa que parece estar se desenrolando e dá a sensação de que algo está prestes a mudar. Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, o Peskov está dizendo algo como, olha, eu sei que no passado dissemos que não estávamos interessados em nenhum tipo de cessar-fogo, a menos que houvesse um acordo. Mas agora, temos algumas condições, e talvez estejamos dispostos a considerar. O presidente Zelensky precisa ordenar que as forças armadas da Ucrânia cessem fogo e se retirem do território de Donbass, do território das regiões russas. Nesse momento, o cessar-fogo começa e as partes poderão iniciar as negociações com calma. Aliás, essas negociações vão ser inevitavelmente muito difíceis e vão envolver muitos detalhes importantes. Agora me diz, Scott, o que você acha? Numa primeira ouvida, eu entendi outra coisa. Mas depois pensei, isso também soa como os termos de junho de 2024, só que apresentados de um jeito um pouco diferente. Como é que você interpreta isso? Não, isso não é a mesma coisa que em junho. Quando Vladimir Putin fez aquela declaração de junho de 2024, acho que foi 2025, ele disse, aceitem agora ou sai da mesa, vai mudar. Os russos sempre disseram que as condições oferecidas aos ucranianos dependem da realidade do momento. E naquela época, a realidade era outra. Hoje, tem algumas coisas diferentes. Primeiro, o que a Rússia já conquistou no campo de batalha. E o que está prestes a conquistar mudou completamente a narrativa. A Rússia já não precisa mais, de fato, que a Ucrânia se retire de certos territórios, porque muito em breve a Rússia vai ter todos os territórios que deseja. Esse é o alcance e a dimensão do avanço russo em terra. 2. A Europa mudou a narrativa. Veja, a gente ouve a Europa fazendo declarações do tipo: estamos nos preparando ativamente para uma guerra com a Rússia em 2029 e 2030. Agora imagina se você é um russo ouvindo isso. O que isso quer dizer? Quer dizer, sim, você pode ter analistas como eu dizendo: não se preocupe com isso. A Alemanha está quebrada. O Reino Unido diz que não pode comprar nenhum equipamento militar novo até 2030. A França é uma piada. São só palavras. Mas não dá para simplesmente dizer são só palavras. Ainda mais quando dois desses países europeus, a França e o Reino Unido, têm armas nucleares e estão fazendo coisas bem agressivas, como a França se preparando para enviar caças Rafale com capacidade nuclear para o território finlandês. Isso significa que vocês estão levando capacidade de ataque nuclear para bem perto de São Petersburgo, para a península de Kola, para as bases militares estratégicas da Rússia que ficam lá. O Reino Unido está estendendo um guarda-chuva nuclear sobre a Alemanha. A França está fazendo o mesmo sobre a Polônia. E a Alemanha está falando em talvez construir suas próprias armas nucleares.
E há muita gente na Rússia agora, como o Sergei Karaganov, uma pessoa que eu conheço, com quem já conversei e que respeito, dizendo que isso é inaceitável. E é mesmo. É inaceitável. Americanos, vocês precisam entender, vocês não ficariam parados aceitando que outros países dissessem: estamos nos preparando ativamente para uma guerra com os Estados Unidos em 2030. Todo americano diria: então vamos acabar com isso agora mesmo. Você sabe que é assim. Eu diria isso e eu acredito na paz. Mas se alguém quer briga, então vamos brigar. Eu não vou esperar você se preparar para me bater. Se você diz que quer construir uma espingarda para atirar em mim, eu te paro agora mesmo. Eu não vou esperar. E a Europa está dizendo que quer armas nucleares. Muita gente na Rússia está dizendo que é hora de usar uma bomba nuclear contra a Europa para impedir isso antes que aconteça. E o Karaganov está certo. A única forma de mudar essa mentalidade é pelo terror. É colocar medo no coração de cada europeu, para que entendam que as políticas que seus governos estão começando a promover e colocar em prática são políticas que vão levar à extinção coletiva deles. Então eles estão dizendo para usar armas nucleares. Mas tem um problema. Eu chamo isso de falácia de Karaganov. Eu entendo porque Karaganov e outros, como os Lutkov, estão falando sobre isso, mas eles precisam entender uma coisa. Não dá para usar armas nucleares no vácuo. Sim, o Karaganov diz que, se a Rússia usá-las, por exemplo, ele acredita que os Estados Unidos não vão sacrificar Boston por Poznan. Um ataque nuclear hipotético contra Poznan, uma cidade polonesa, para dar um exemplo para o resto da Europa. Esse também seria o destino de quem quiser ameaçar a Rússia. Sabe, o Karaganov diz que nenhum presidente americano vai cometer suicídio para sacrificar cidades dos Estados Unidos por uma Europa que enlouqueceu. Ele pode estar certo, pode estar errado. Mas isso não importa. Aqui está o problema. Aqui está a falácia. A gente vive numa era de equilíbrio nuclear, em que a dissuasão nuclear se baseia na ideia de que essas armas são tão horríveis que ninguém jamais pode usá-las. Portanto, não vamos usá-las. Quando você cruza esse limite e diz que pode usar armas nucleares, o que acontece é que você muda o equilíbrio da dissuasão. Antes, os dois lados diziam: essas armas são tão horríveis que não queremos usá-las, então vamos evitar isso. Mas a partir do momento em que um lado diz eu usei, a mensagem muda completamente. É como se dissesse: quer brincar comigo? Eu uso de novo. E aí esse lado alcança a dominância nuclear, porque passou da ameaça para a ação. Nenhuma outra potência pode aceitar isso como algo normal, porque nesse ponto, a equação da dissuasão se perde. Enquanto você não cruza esse rio, não atravessa esse Rubicão, ainda há um limite. Mas quando cruza, tudo muda. Vou te dar um exemplo. Se os Estados Unidos usassem armas nucleares contra o Irã não é a Rússia, não é a China, mas é um parceiro estratégico da Rússia. Ao fazer isso, os Estados Unidos estariam mandando um recado direto para Moscou. Nós estamos dispostos a usar essas armas. A gente conseguiu. É melhor não mexer com a gente. A Rússia vai ter que responder. A Rússia vai usar armas nucleares de forma preventiva contra a Europa. Garantido. 100% garantido. Se a gente atacar o Irã com armas nucleares, a Rússia vai acabar atacando a Europa. Já tem gente falando sobre isso. E se isso acontecer, mesmo que a gente não se ataque diretamente, o processo de troca já começou. E quando você usa armas nucleares, não dá para colocar esse gênio de volta na garrafa. Vai continuar até que, aconteça uma troca nuclear total. Todo mundo morre. Esse é o erro de Karaganov. Achar que dá para controlar o uso de armas nucleares. Uma vez usadas na era moderna, elas continuam sendo usadas por quem as tem, porque você acha que escapou, até o momento em que não escapa mais e todo mundo morre. Mas é aí que a gente está. Há uma mudança clara. Você tem razão em perceber essa mudança no cenário. Eu também percebi. Acabei de escrever um artigo chamado Reflexões sobre um Dia, falando sobre o Dia da Vitória.
Sabe, na preparação para o dia da vitória, a 81ª celebração da derrota da Alemanha nazista pelos aliados, que aparentemente só a Rússia comemora hoje em dia, porque os Estados Unidos, o Reino Unido e todo o resto preferem fingir que a Rússia não teve o papel principal na derrota da Alemanha nazista. E parece que esqueceram completamente dessa vitória, porque nós abraçamos, ou melhor, voltamos a abraçar uma Alemanha que está se ressurgindo como um novo e moderno Terceiro Reich. Olha, quando a Alemanha fala em construir o maior exército da Europa e marchar contra os russos, isso devia acender um sinal de alerta nas pessoas. Porque nas duas últimas vezes em que a Alemanha tentou fazer isso, não deu certo. Da última vez deu muito errado. E agora também não vai dar certo. A gente não devia estar incentivando esse tipo de comportamento. Devíamos fazer tudo o que for possível para evitar esse tipo de atitude por parte da Europa. Mas veja, os Estados Unidos não vão apoiar a Europa numa grande guerra contra a Rússia. A Rússia sabe que precisa intimidar a Europa, precisa aterrorizar a Europa, e vai fazer isso, mas não com armas nucleares. Eles precisam usar outro tipo de arma. Eu costumo usar o exemplo do Irã. O Irã acabou de derrotar os Estados Unidos e Israel, dois países com armas nucleares, usando mísseis convencionais. A Rússia tem o Iskander. E eu diria que essa é uma opção melhor, usar o Iskander contra esses alvos. Mas a Europa tem feito coisas muito perigosas. Eles desenvolveram armas de ataque de longo alcance dentro de seus próprios territórios em segurança, imunes a ataques russos, e entregam essas armas aos ucranianos, junto com informações de inteligência, para atacar a profundidade estratégica da Rússia. Essa é uma realidade insustentável para a Rússia. Então, estamos vivendo um momento muito perigoso. Como eu disse, no dia da vitória, eu percebi esse novo sentimento. Não só a entrevista do Karaganov que ele deu no dia 6 de maio, mas também no dia 7, o Dmitry Medvedev, ex-presidente, ex-primeiro-ministro e atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional, publicou um artigo na RT em que basicamente repetiu o mesmo sentimento, que chegou a hora de tornar a Europa extinta, se eles quiserem continuar jogando esse jogo. Você ouve o discurso do Vladimir Putin. Houve também o discurso do embaixador russo na recepção na Embaixada da Rússia. É um tom muito sombrio. Quero dizer, toda a recepção não tinha nada a ver com estamos buscando uma solução negociada para esse conflito. Toda a recepção girava em torno de uma rendição incondicional por parte dos ucranianos, seguindo o exemplo da rendição incondicional da Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial. E olha o que aconteceu hoje, ou ontem. Mais de 1.500 drones lançados contra a Ucrânia. O recorde anterior era de o quê? 400, 500, 1.500. E eles vão continuar. Os russos ameaçaram a Ucrânia. Disseram, se vocês atacarem Moscou com drones no dia da vitória, nós vamos destruir Kiev. E de fato enviaram 5 avisos. Isso significa que a Rússia vai atacar Kiev, porque veja, no mês que vem acontece o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. A Ucrânia já usou o corredor báltico para atingir alvos em São Petersburgo e nos arredores. A Rússia vai dizer, vocês não podem atacar São Petersburgo nunca mais. E se violarem isso, a Rússia vai reagir. E a Ucrânia já fala uma resposta. Eu posso garantir que em algum momento a Ucrânia vai realmente cruzar a linha. E a Rússia vai atacar Kiev e também Lvov. E aí é o fim da Ucrânia. Eu acho que este é o ano em que a Rússia vai dizer, nós vamos quebrar a espinha da Ucrânia e também a da Europa. É uma situação muito, muito perigosa. Para quem talvez não tenha visto, eu quero mostrar um trecho da entrevista com o Glenn Disen e o Kirill Gonov, porque ele diz algumas coisas muito importantes sobre as quais eu gostaria de ouvir uma reação específica. Pode soltar o vídeo. Nós recuperamos nossa alma e nossa honra. Começamos a valorizar as pessoas que realmente têm valor na nossa sociedade. As elites meritocráticas, os estudiosos, os médicos, os oficiais. E o país está ficando mais saudável.
mas para isso estamos pagando com corpos demais. Então, o meu conselho ao meu governo é que a gente deve parar essa guerra, pelo menos na Europa, subindo na escala de escalada. Primeiro, atacando com armas convencionais em pontos simbólicos ou logísticos em solo europeu. Nós não precisamos de 1 centímetro da Europa, como você deve entender. E depois, se não cederem, devemos seguir com ataques nucleares relativamente massivos, claro, oferecendo algum tipo de ultimato. Se ainda assim não cederem, alguns países da Europa devem perecer. Sabe, tem várias coisas aí sobre as quais eu queria ouvir sua opinião para ajudar a gente a entender o que pode estar acontecendo dentro da Rússia. Uma delas é o que ele disse, que de certa forma eles recuperaram a alma e estão em um momento melhor, mas estão pagando um preço alto demais em vidas. E isso é algo que eu também ouvi de outras fontes que tenho na Rússia, que há uma raiva crescente, na verdade, contra o Putin, por ele não ter tirado as luvas antes e não ter vencido essa guerra mais cedo. E ao que parece, há muita pressão sobre o Putin, inclusive de alguns soldados e também de pessoas em cargos mais altos. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, sempre vai haver frustração em qualquer momento. Quero dizer, você serviu nas Forças Armadas, sabe que mesmo quando se está vencendo, sempre tem um soldado reclamando de alguma coisa. Faz parte. Então isso sempre vai existir. E veja, hoje na Rússia, muita gente diz que não há liberdade de expressão lá, mas existe, e até em um grau bem amplo. Há um grupo de pessoas, os blogueiros militares, que ganham a vida explorando o lado negativo da sociedade russa. Rússia tem um lado negativo, assim como nós temos. Sempre vai haver gente que quer que o governo faça mais, que faça melhor. E tem também os especialistas de poltrona, um grupo inteiro de blogueiros militares que nunca serviram ou serviram de um jeito que não tem nada a ver com o assunto. Eles não sabem do que estão falando, mas falam com emoção sobre essa guerra. São as mesmas pessoas que apoiaram o Prigozhin na marcha do Wagner sobre Moscou, achando que aquilo era uma boa ideia. Não era uma boa ideia. Foi traição. E esse pessoal também costuma se fixar demais no campo de batalha e esquece o quadro maior. Esquece que, veja bem, a Rússia foi alvo de sanções severas impostas pelo Ocidente coletivo. Elas foram criadas para quebrar a economia da Rússia. Olha para a economia russa hoje. Ela não quebrou. A Rússia está prosperando. Sim, as sanções começaram a apertar, mas não causaram colapso. Por quê? Por causa das políticas de Vladimir Putin. E também esquecem que a Rússia não entrou em guerra contra a Ucrânia. A Rússia iniciou uma operação militar especial, de capacidade muito limitada, sabe, em escopo e escala, que não tinha o objetivo de ocupar Kiev ou derrotar Kiev, mas de levar a Ucrânia à mesa de negociações. Menos uma semana depois que a operação começou, a Ucrânia foi negociar. Um mês depois, eles já tinham um acordo de paz finalizado. O comunicado de Istambul, que a Ucrânia estava pronta para assinar, foi interrompido pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que decidiram estender o conflito. A Rússia teve que se adaptar a isso. Mas sabe, muita gente pergunta, por que a Rússia não se mobilizou antes? Como assim? Com o quê? Você está dizendo que eles deviam ter se mobilizado quando em abril de 2022? Você é esperto bastante para me dizer o que a economia russa faria. Como ela reagiria à mobilização de 300 mil homens? A verdade é que ninguém sabe. Nem o Vladimir Putin sabia. Ele ainda recebia conselhos dos economistas dele dizendo que as sanções poderiam causar uma contração de 20% na economia russa. E como é que você se adapta a isso? Então ele teve que agir com paciência. Só depois que os Estados Unidos injetaram 50 bilhões de dólares, que a OTAN reestruturou e treinou de novo o exército ucraniano, e que enviaram dezenas de milhares de mercenários, é que eles lançaram um ataque surpresa contra as forças russas, que já estavam começando a se retirar conforme o acordo de paz. As pessoas esquecem disso.
A Rússia tinha tomado uma medida de boa-fé. O Vladimir Putin acabou de admitir uma coisa. O Emmanuel Macron ligou para ele e disse que não dava para esperar que a Ucrânia assinasse o acordo. Ou seja, o Macron, presidente da França, disse que a Ucrânia estava pronta para assinar, mas não com uma arma apontada para a cabeça. E o Putin respondeu, tudo bem, vamos retirar as tropas de Kiev, vamos retirar as tropas de Sumy, de Chernihiv, vamos começar a retirar as tropas de Kharkov. E aí a França e todo o resto apunhalaram a Rússia pelas costas mais uma vez e fizeram aquele ataque no outono que reconquistou aqueles territórios. A Rússia teve que se adaptar a isso. Foi aí que eles fizeram a mobilização. Mas naquele momento a economia já tinha se estabilizado. A gente estava vendo só uma contração de 2 a 4% e depois isso virou crescimento. Esse é o gênio do Vladimir Putin, que todos esses críticos nunca mencionam. Eles não falam sobre como ele preservou a economia russa. Não falam sobre como ele manteve a posição diplomática da Rússia no mundo. Se a Rússia tivesse entrado com tudo, talvez a China não tivesse apoiando a Rússia hoje. Talvez o Irã não tivesse alinhado com a Rússia hoje. O Vladimir Putin tem agido de forma muito pragmática e responsável, administrando essa situação, e tem feito isso de maneira muito eficaz. Talvez não chegue à sede de sangue daqueles que não lutam, mas que ainda assim querem derrotar e destruir o inimigo usando outras pessoas. Veja, o número de baixas russas é baixo em comparação com o dos ucranianos. Os ucranianos, neste momento, mudaram o paradigma. Eles estão recrutando e treinando exclusivamente operadores de drones. Então a guerra se tornou muito centrada em drones. E isso exigiu uma certa adaptação por parte dos russos. Mas os russos estão prevalecendo. Essa ideia que o Marco Rubio espalha de que os russos estão perdendo entre 50 e 20 mil soldados por mês é pura bobagem. Não tem nada de verdade nisso, nem de longe. Mas os russos estão sim sofrendo baixas. Sabe, no Vietnã nós perdíamos 200 soldados por semana, e isso foi terrível para a gente. Aquilo destruiu o nosso país. Os russos estão perdendo talvez mais de 100 por dia. É uma guerra muito sangrenta. Isso é um combate intenso. E é aí que algumas pessoas dizem a gente precisa parar com isso. Precisamos parar de derramar sangue. Temos a capacidade de transformar esse conflito. Mas para que exatamente? Porque essas pessoas não falam sobre as consequências de uma guerra com a Europa. Não falam sobre o que acontece se você provocar a Europa a colocar tropas em solo. Aí o conflito se amplia. Mais russos morrem. O Putin vinha tentando eliminar essa possibilidade. Mas agora a Europa tornou isso impossível. E finalmente o governo russo está reconhecendo não o que já se sabia no passado. Porque no passado a Rússia ainda estava conseguindo administrar esse problema. Mas hoje a Europa passou dos limites. Eles criaram um refúgio seguro, onde drones podem ser produzidos sem interferência russa. Esses drones, junto com informações de inteligência, estão sendo entregues aos ucranianos para atacar a profundidade estratégica da Rússia, e isso já começa a afetar a segurança russa. E essa situação não é sustentável. Então agora tem muitos blogueiros militares e outras pessoas dizendo a gente tinha razão. Bom, até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, às vezes 2 vezes por mês, dependendo de quão devagar ele anda. Mas o ponto é que sabe, eles estão lá. Eles têm razão em dizer que precisa haver uma mudança. Mas o momento para essa mudança não era 1 ano atrás, nem 2 quando eles estavam crescendo, porque o Putin estava lidando com o problema de forma eficaz. O momento para mudar é agora, porque a situação mudou, e os russos simplesmente não podem permitir que a Europa primeiro comece a articular preparativos para uma guerra. Nunca se esqueçam disso. A Europa neste momento está articulando preparativos para a guerra. Nós, como americanos, não toleraríamos isso, de jeito nenhum. Se a China estivesse dizendo estamos nos preparando para uma guerra com os Estados Unidos em 2030 e a gente visse preparativos ativos acontecendo, não ficaríamos parados dizendo, não se preocupem com isso.
A gente diria, não, você quer uma guerra? Então vamos fazer isso agora. Vamos acelerar esse processo, porque neste momento nós temos as vantagens. Não vamos esperar você acumular vantagens contra nós. A gente sabe que é isso que está acontecendo. A Europa está falando abertamente e defendendo uma guerra contra a Rússia em 2029 e 2030. E aí vem de novo a questão da nuclearização da dinâmica militar europeia, o que é inaceitável para a Rússia. A Alemanha está falando em adquirir armas nucleares. Basicamente, a Rússia decidiu que isso simplesmente não vai continuar. Não é uma direção de política sustentável, nem uma orientação viável por parte da Europa. E é por isso que eu queria voltar ao segundo ponto que o Karaganov mencionou. Ele disse que nós deveríamos, e afirmou que já aconselhou o governo, realizar ataques com armas convencionais em vários locais. E pelo que ouvi de outras pessoas que dizem ter informação, seriam alvos como instalações militares ou fábricas de armamentos, seja de drones, componentes de mísseis, motores de foguetes e por aí vai, em locais dentro da Europa. E claro, isso acionaria quase que imediatamente o artigo 5, o que poderia ter todo tipo de consequência. Mas o fato de ele, logo em seguida, dizer que se isso não funcionar como forma de dissuasão, então escalariam para um ataque nuclear. Quer dizer, você chamou isso de uma falácia, e eu concordo que é uma situação extremamente arriscada. Imaginar que eles possam atingir países da OTAN, que até agora não foram atacados, e depois estarem prontos para partir direto para armas nucleares. Você acha que o Putin estaria realmente disposto a fazer isso, caso ele decida atacar com armas convencionais? Eu acho que o Vladimir Putin trabalhou com o general Gerasimov e outros agentes militares russos, com o pessoal de segurança nacional, para definir uma postura nuclear baseada no princípio de não usar armas nucleares primeiro. E eu acredito que o raciocínio que levou a essa decisão ainda vale hoje. É por isso que eu chamo isso de falácia de Karaganov. Eu não acho que a Rússia ganhe nada sendo a primeira a usar armas nucleares. Como eu disse, mesmo que isso não provoque uma resposta nuclear imediata, cria um precedente que precisa ser enfrentado. E isso acaba levando a uma escalada geral e o mundo acaba. Armas nucleares nunca podem ser usadas. Mas o arsenal nuclear da Rússia é um fator de dissuasão eficaz contra qualquer tentativa da Europa ou dos Estados Unidos de responder a um ataque convencional russo com armas nucleares. Mas a gente também precisa lembrar o seguinte: o artigo 5 não é automático. Quer dizer, quem já leu o artigo 5 da Carta da OTAN sabe que ele prevê consultas e que as decisões sobre quais ações, se houver alguma, serão tomadas depois disso. Veja, um ataque russo contra a Europa, neste momento, não é um ataque contra a OTAN. É um ataque contra participantes ativos do conflito na Ucrânia. E aí está o ponto central, porque a Alemanha está agindo dentro da Ucrânia contra a Rússia, diretamente, fora do marco da OTAN. O mesmo vale para o Reino Unido e para outros países também. A OTAN não construiu essas fábricas. A Alemanha construiu essas fábricas. O Reino Unido construiu essas fábricas. Essas fábricas não estão protegidas pelo artigo 5, porque esses países estão envolvidos em um conflito armado. Eles estão, sim, em um conflito armado. Essa é a lei da guerra. Eles estão em um conflito armado contra a Rússia. Então, se a Rússia responder na mesma moeda, isso, veja bem, não aciona o artigo 5. E, no mínimo, muitos países da OTAN diriam: Alemanha, você provocou isso. Você não veio até nós para buscar uma posição conjunta. Nós não apoiamos essa decisão, portanto não vamos te apoiar agora. E os Estados Unidos seriam os primeiros a dizer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Acho que está bem claro que, com o ataque dos Estados Unidos contra o Irã em 2025, com a captura do chefe de Estado da Venezuela, com uma violação completa de qualquer lei que exista em qualquer lugar, a gente simplesmente não se importa com a lei. Então, se a gente disser, o artigo 5 se aplica porque nós decidimos,
Mesmo que as nossas próprias leis e o próprio artigo digam que é quando você é atacado, não quando alguém reage ao seu ataque. Mas isso não importa. A questão é que parece algo bem, e eu estou falando aqui de forma convencional. Parece um risco bem grande para a Rússia assumir. Dizer algo como, olha, a gente vai atacar alguns desses alvos para vocês finalmente sentirem o peso do que vem fazendo com as nossas tropas aqui. Por um lado, dá para argumentar que isso não tem nada a ver com nacionalidade. É simplesmente racional. Qualquer lado faria isso, em vez de deixar o outro continuar matando seus soldados impunemente num conflito por procuração. Mas claro, existe um risco enorme nisso. Como você acha que esses riscos podem ser administrados? E se eles não partirem da ideia equivocada de que nunca fariam algo assim, como você imagina que isso pode se desenrolar? Bom, antes de tudo, eu acredito que a Rússia entendeu que havia um preço a pagar para manter essa guerra limitada ao território ucraniano. Eles entraram numa guerra de desgaste que vai além das forças armadas da Ucrânia e agora envolve também como enfraquecer o potencial industrial de defesa do Ocidente como um todo. E a Rússia conseguiu fazer isso com sucesso. Mas olha, eu estive na Rússia em novembro passado e entrevistei um senhor que faz parte do Comitê da Duma Estatal sobre proteção da infraestrutura de energia. Basicamente, a gente conversou sobre como proteger a enorme infraestrutura energética da Rússia contra ataques de drones. E foi uma conversa bem interessante. Ele disse que sim, os ucranianos tiveram algum sucesso em atingir algumas das nossas instalações, mas esses ataques foram, limitados e o dano causado é mínimo. A gente consegue reparar essas instalações rapidamente e colocá-las de volta em operação. Então o desconforto que eles estão sentindo é mais um constrangimento político. Mas o Vladimir Putin tem ombros largos. Olha, num dia ruim, o Putin tem 78% de apoio, certo? Um político americano mataria por 78% de apoio. Então, num dia ruim, é 78%. O Putin consegue lidar com isso. O problema agora é que os ataques que estão acontecendo estão causando danos à infraestrutura de energia da Rússia, e isso está tendo um impacto real na economia russa. Isso se tornou um problema estratégico para a Rússia, insustentável. Então agora a equação mudou. Esse é o erro europeu. Eles mudaram a equação de um jeito que torna impossível para a Rússia não reagir. Eles escalaram a situação a um ponto em que causaram um dano real à Rússia. E agora as decisões políticas ficam fáceis de tomar, porque a lógica é, se a gente não fizer nada, seremos derrotados estrategicamente. E a Rússia não vai permitir ser derrotada estrategicamente. Então, os europeus tornaram impossível para a Rússia não responder. Então, agora a questão não é se a Rússia vai responder. Eu acho que a resposta é vai sim. Mas como? É aí que está o debate neste momento. Quer dizer, o Karaganov fala em uma resposta convencional apoiada por capacidade nuclear. Isso sempre esteve implícito. Mas, de novo, a doutrina nuclear russa não prevê o uso de armas nucleares de forma preventiva. A Rússia não seria a primeira a usar armas nucleares. O que eu vejo a Rússia fazendo é escolher alguns alvos específicos. E se você é alemão e mora perto da fábrica em Düsseldorf que está produzindo esses drones, saia daí. E se você é britânico e mora perto da fábrica que está produzindo os F-35, saia também, porque eu acredito que essas fábricas vão ser destruídas. As forças aeroespaciais vão entrar, não com um único ataque, mas com um ataque de peso, talvez um regimento por alvo, uma eliminação total. Como Vladimir Putin disse, quando a gente concentra as capacidades aeroespaciais, o efeito é parecido com o de uma arma nuclear. Então estamos falando de uma eliminação total de, digamos, instalações industriais. E isso é necessário porque não dá para terminar um ataque e as pessoas dizerem teve muita luz e som, mas pouco resultado. Não. As pessoas têm que reagir dizendo o que foi que acabou de acontecer. O mundo inteiro precisa ficar em choque, precisa dizer, meu Deus.
Porque, como Karaganov disse, é preciso causar terror no coração da população europeia para que eles entendam as consequências das políticas que estão sendo promovidas pelos seus representantes eleitos. E neste momento, a gente vê os europeus se preparando para sair de férias no verão, como se os governos deles não estivessem se preparando para uma guerra mundial com a Rússia daqui a alguns anos. Sabe, ninguém está fazendo a pergunta certa. Por que a gente precisa lutar contra a Rússia? E o mais irônico é que enquanto o pessoal militar diz que precisa se preparar para uma guerra com a Rússia, o pessoal da economia fala que tem que se preparar para trazer de volta a energia russa. Então o pessoal na Alemanha acha que vai conseguir convencer a Rússia a reabrir os gasodutos para abastecer a economia deles, para poder construir um exército capaz de lutar contra a própria Rússia. Os europeus estão sem noção, completamente sem noção. Mas às vezes gente sem noção precisa levar um choque para acordar. E eu acho que chegamos num ponto em que a Rússia já tomou a decisão. Eles só estão esperando o momento certo, o lugar certo, as circunstâncias certas. Olha, uma coisa é quando isso vem de alguém influente, como o Karaganov, ou de alguns youtubers, blogueiros, seja lá quem for. Mas é bem diferente quando as mensagens começam a sair do próprio Kremlin, do próprio Putin. Eu quero analisar algumas coisas aqui. Primeiro, teve uma notícia dizendo que o Putin fez uma demonstração de força, isso foi ontem, com um teste de míssil poderoso, com capacidade nuclear. E mais ou menos na mesma época, ele fez essa declaração. É um trecho um pouco mais longo, mas eu escolhi por um motivo importante. Porque aqui o presidente Putin traça uma linha de problemas que, segundo ele, remontam à nossa saída do Tratado ABM. Depois que os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Mísseis Antibalísticos, em 2002, nós fomos obrigados, e quero enfatizar isso, obrigados a pensar em como garantir nossa segurança estratégica diante de uma nova realidade e da necessidade de manter o equilíbrio estratégico de forças. Aos poucos, estamos implementando um programa de desenvolvimento das forças nucleares em função disso. Em 2004, começamos a trabalhar no complexo de mísseis intercontinentais Vanguard. Desde 2019, ele já está em serviço de combate. Depois, temos o míssil hipersônico de médio alcance lançado do ar, o Kinzhal, que está em operação desde 2017. Ele já vem sendo usado durante a Operação Militar Especial, mas o trabalho de aprimoramento continua, inclusive para aumentar a precisão quando equipado com ogivas não nucleares. Desde 2025, o complexo de mísseis terrestres de médio alcance Oreshnik foi colocado em serviço de combate. Ele também pode ser equipado com ogivas nucleares. Na fase final, estão em andamento os trabalhos em 2 complexos com pequenos sistemas de propulsão nuclear, e isso inclui o dispositivo subaquático não tripulado e único, chamado Poseidon. Então ele apresentou um monte de novas tecnologias, com vários tipos de capacidades diferentes. Muitas delas, como você mencionou, assim como os russos, podem ser convencionais ou não nucleares. Qual é a mensagem geral disso tudo? Por que você acha que ele escolheu fazer essa declaração ontem? Bom, antes de tudo, essa não é uma declaração nova. Lá em 2016, o Vladimir Putin se reuniu com um grupo de jornalistas ocidentais e fez exatamente a mesma afirmação. A única diferença é que naquela época ele disse algo como: "O comportamento de vocês está nos empurrando para uma direção em que teremos que responder e haverá consequências pela retirada do Tratado ABM." A recusa dos Estados Unidos em retomar o diálogo sobre defesa antimísseis significa que a Rússia agora precisa construir um arsenal capaz de derrotar qualquer sistema de defesa que os Estados Unidos e o Ocidente coletivo montem. Talvez os Estados Unidos queiram mudar de rumo. Nós não mudamos.
Em 2018, ele fez uma apresentação formal anunciando que a Rússia iria construir todas essas armas. Foi aí que ele apresentou o conceito do Sarmat, o conceito do Poseidon e do veículo hipersônico de reentrada avant-garde. Ele disse, é para essa direção que vocês estão indo. E também disse, nós avisamos vocês sobre isso, mas vocês não ouviram. Estão ouvindo agora? Bom, claramente não estávamos, porque saímos do Tratado INF. E a consequência direta de sair do INF é o Oreshnik, que agora está lá. O que está acontecendo agora é que a Rússia começou a colocar essas armas em operação. Essas armas já atingiram maturidade, estão prontas para serem implantadas. Então você vê o míssil balístico intercontinental Yars, com o Avangard acoplado a bordo. Você vê o míssil Poseidon sendo lançado de um submarino construído especialmente para isso. Vê também o míssil Oreshnik sendo implantado e o Sarmat, o míssil balístico intercontinental pesado. Era importante que a Rússia fizesse um teste bem-sucedido, porque nas últimas tentativas com o Sarmat o míssil falhou. E muita gente começou a dizer, a Rússia é um tigre de papel, não tem nada. Pois bem, o Sarmat acabou de ser lançado, e adivinha? Mudou o jogo. A gente não consegue interceptar esse míssil. Um único Sarmat pode destruir toda a costa leste dos Estados Unidos. E eles vão implantar regimentos inteiros desse sistema de armas. Ele pode vir de qualquer direção. Não é um míssil balístico comum. Ele pode subir e fazer o que chamam de bombardeio orbital fracionário, o que significa que pode dar a volta no planeta e depois decidir entrar de qualquer direção. E a arma é tão poderosa que consegue sair da trajetória balística e seguir uma rota mais plana. Os russos dominaram a propulsão e o controle de foguetes de combustível sólido. Esse sistema você não consegue derrubar. É um sistema invencível. E, literalmente, é capaz de destruir uma nação. Um único Sarmat pode acabar com um país. E a Rússia vai ter vários deles. O que a Rússia fez foi cumprir as promessas de Vladimir Putin. Não ameaças, promessas. Lembre que Putin disse lá em 2016, eu não quero fazer isso. Esse não é o caminho que eu quero seguir. Vocês estão me forçando porque estão fazendo coisas que nos ameaçam. Em 2018 ele disse, eu preciso agir. A gente poderia ter limitado isso sendo mediadores honestos, mas não fomos. Somos mentirosos, somos trapaceiros, somos ladrões. A gente não acredita em tratados. Saímos de todos os tratados dos quais fazemos parte e mentimos sobre os tratados que queremos assinar. Já não somos mais um parceiro confiável pela paz. Então a Rússia está implantando as armas de guerra necessárias para deter os Estados Unidos de ações irresponsáveis. E é isso que está acontecendo aqui. Mas agora tem gente na Rússia dizendo nós já fizemos todo esse investimento e não foi barato. São investimentos enormes. E eles dizem, agora que fizemos isso, não dá para simplesmente deixar parado, porque o Ocidente age como se a gente nunca fosse usar essas armas. E é aí que entra o Karaganov. Ele diz que chegou a hora de ensinar o Ocidente que nós temos essas armas e que vamos usá-las se certas linhas forem cruzadas. E essas linhas já foram cruzadas. De novo, deixando de lado qualquer questão de nacionalidade ou qualquer outro chapéu que eu possa usar, olhando só do ponto de vista de um analista militar. Se eu estivesse sendo alvo desse apoio constante de um grupo de 50 nações, que não para de matar o meu povo na linha de frente, e agora ainda estão fornecendo drones de longo alcance para atingir a infraestrutura do meu país, e fica claro que não há intenção de parar. Pelo contrário, há até uma intenção declarada de fazer ainda mais no futuro. Então seria tolice não fazer nada. E se eu fosse fazer algo como esse ataque convencional, eu acho que primeiro prepararia o terreno do mesmo jeito que o Putin fez aqui, mostrando todas essas cartas. Você quer que eu use algum desses ou não? Porque para mim, parece que é isso que eu faria se estivesse me preparando para fazer alguma coisa.
Então eu queria te fazer uma pergunta específica aqui. Eu ouvi muitos argumentos de alguns amigos meus ligados à Rússia, e eles disseram que em 1940 já estava bem claro que a Alemanha acabaria invadindo a União Soviética. Mas mesmo assim, eles não fizeram nada. E aí em junho, claro, a gente sabe que a invasão aconteceu. A pergunta é, isso está na cabeça das pessoas na Rússia hoje? Tipo, elas pensam, a gente não vai viver outro junho de 1940, dessa vez vamos atacar primeiro, em vez de esperar o ataque. Bom, quero dizer, é claro que os russos conhecem a própria história, e eles não vão deixar que junho de 1941 se repita. 22 de junho de 1941, um momento muito solene. Quer dizer, 1940. Mas é um dia muito solene na Rússia. Eu já estive lá, já vi como os russos reagem a isso. Não tem nada de propaganda, é algo real. Quando os russos dizem que há 27 milhões de pares de olhos olhando para eles todos os dias, dizendo, não traiam o sacrifício que fizemos por vocês, eles realmente acreditam nisso. Faz parte deles. Talvez nos Estados Unidos a gente não respeite mais os mais de 300 mil que morreram na Segunda Guerra Mundial, porque há muito tempo já desonramos o motivo pelo qual eles morreram. Mas os russos não vão desonrar os 19 milhões de russos que morreram na Segunda Guerra, a Grande Guerra Patriótica. Nem os 27 milhões de soviéticos que morreram. Então sim, isso está na cabeça deles, e eles não vão se deixar levar para repetir aquilo. Mas essa ideia de que eles vão agir de forma preventiva, acho que a gente precisa entender que isso não é uma ação preventiva. A Rússia foi atacada. Votkинsk, a fábrica que produz os mísseis Yars, os Topol-M, os Yars-Nik, e também, poxa, como é mesmo o nome da fábrica? Aquela que faz os mísseis de foguete sólido para submarinos, não lembro, começa com a letra B, mas ela foi atacada por um míssil Flamingo. 6 foram lançados contra Votkинsk, 5 foram abatidos. Um atingiu a oficina número 19, uma oficina muito importante na produção de mísseis balísticos. O que a gente faria se um míssil atingisse uma das nossas a principal instalação de produção de mísseis balísticos nos Estados Unidos? A gente ficaria parado dizendo, não é nada demais. E não era qualquer míssil. Foi um míssil construído pelos britânicos, com orientação fornecida pelos alemães e informações de inteligência da OTAN, para evitar as defesas aéreas e atingir esse alvo específico, uma instalação industrial estratégica, a mais de 1.000 quilômetros da linha de frente, aos pés dos Montes Urais. Eu trabalhei lá. Eu sei a importância dessa instalação. A Rússia não pode permitir que isso aconteça. Agora as pessoas dizem, mas a Rússia ataca instalações na Ucrânia e tudo mais. Pois é, sabe de uma coisa? A Rússia também não estava tentando eliminar o patrimônio cultural da Ucrânia. Foram os ucranianos que, e a gente tem o Tony Blinken, que veio a público e admitiu isso claramente, que nós estávamos armando os ucranianos no outono de 2021 para que eles pudessem fazer um ataque preventivo contra o Donbass na primavera de 2022. Os russos disseram que foi por isso que lançaram a chamada Operação Militar Especial, para agir antes. Naquela época, todo mundo dizia, isso é propaganda. Não, é um fato declarado. 60 mil soldados ucranianos, treinados pela OTAN, estavam se concentrando na fronteira do Donbass, prontos para atacar Donetsk e Lugansk, para acabar com a intenção separatista dessas regiões. Essas são populações civis russas que os ucranianos chamaram de terroristas. E a Rússia não ia simplesmente ficar parada vendo isso acontecer. Foi isso que deu início a esse conflito. Quando a Ucrânia decidiu aumentar a escalada, a Rússia reagiu a tempo. Agora a Ucrânia intensificou ainda mais, com a ajuda da OTAN. A Rússia vai tirar a Ucrânia do tabuleiro. É isso que vai acontecer. Tem gente nos Estados Unidos, e eu conversei com várias dessas pessoas recentemente, que praticamente não presta muita atenção no que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
porque dizem que está num impasse. A linha de frente quase não se moveu nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, porque é isso que a Rússia consegue fazer. Eles não avançaram mais, porque não tem como. Então, se a ideia é deixar que eles continuem desgastando as próprias tropas até certo ponto, tudo bem, vai continuar contido. Mas você está dizendo que essa é uma leitura errada da situação. E aí vem a dúvida: o que teria que acontecer? Eu tenho 2 perguntas, mas vamos começar por essa. O que precisaria acontecer? O que poderia, em teoria, eu sei que você não participa das decisões, mas o que teoricamente poderia desencadear um novo ataque, algo que atingisse Dantém? Já foi acionado. As decisões já foram tomadas. Então agora é só uma questão de tempo. Ou seja, o que os russos estão avaliando neste momento é quando vão iniciar essa ação. E eu acredito que eles vão iniciar essa ação. A questão é, eles estão preparados para o que vem depois. Deixa eu colocar outras coisas em perspectiva também. Quando o conflito começou, o tamanho das forças armadas russas era de 900 mil homens. Em algum momento de 2023, a Rússia aumentou esse número para 1.600.000. Isso significa, 700 mil a mais. Então, quando as pessoas falam sobre a indústria de defesa russa, os russos não estão só produzindo armas para a guerra, que é uma guerra de atrito, consumindo material o tempo todo. Eles estão fazendo isso para formar um exército de 700 mil homens a mais. Uma expansão das forças armadas. É por isso que eu acho engraçado quando os alemães dizem: vamos montar um exército de 300 mil homens. Rapaz, os russos estão realmente preocupados com isso. Mas agora eles foram ainda mais longe. 2,2 milhões. Agora, coronel, o senhor sabe disso. Quando você tem um soldado, esse soldado precisa de infraestrutura, precisa de equipamento. Não é só o kit básico, você precisa de toda a munição de reserva para sustentar qualquer contingência. A Rússia vem construindo tudo isso. As pessoas estão muito desinformadas sobre a Rússia hoje, porque ficam focadas no que está acontecendo na operação militar especial, sem entender que bem ali do outro lado da fronteira com a Finlândia, no novo distrito militar de São Petersburgo, existe um corpo do exército russo com 70 mil homens, criado do zero, totalmente equipado e pronto para travar uma guerra contra a OTAN. A OTAN não está preparada para isso. Os russos aumentaram suas forças. Eles vêm expandindo o exército e construindo toda a estrutura logística necessária para sustentar esse exército, mesmo enquanto travam uma guerra enorme. Então, do ponto de vista da indústria de defesa, os russos nos superaram completamente. A Rússia está pronta, mas, claro, existem fatores econômicos a considerar. E, mais uma vez, Vladimir Putin é um estrategista. Ele não toma uma iniciativa antes de ter certeza de que tudo está no lugar. Quando os russos tiverem tudo preparado, e há muitas reuniões acontecendo na Rússia neste momento, o país vai agir como achar necessário, a menos que haja uma mudança de comportamento por parte da Europa. E olha, uma coisa que os russos entendem é que nenhum dos líderes que hoje estão adotando essa postura agressiva tem futuro político. O Merz não vai ganhar a próxima eleição parlamentar. O Macron está de saída em 2027, pode até sair antes. E o Keir Starmer é uma piada. O partido dele acabou de desmoronar. As pesquisas já falam em tirá-lo do cargo agora. E nenhum dos exércitos funciona. Os britânicos disseram: a gente não pode comprar nenhum equipamento novo até 2030. Não temos nada. Então esquece o exército britânico. Eles sempre foram uma piada. Você conseguiria encher um estádio moderno de futebol. Sabe, a gente está se preparando para a Copa do Mundo. Um desses estádios vai receber um jogo. Você poderia colocar todo o exército britânico lá dentro e ainda sobrariam 30 mil lugares vazios. Então é uma piada. Esquece os britânicos. Os franceses não conseguem mobilizar mais de 7 mil soldados de uma vez, não têm capacidade de transporte aéreo e não têm sustentação logística. Então também são uma piada. E não conseguem se fortalecer porque a economia deles não funciona.
É por isso que os governos deles têm desabado repetidamente, por causa de problemas orçamentários. E agora, de repente, você vai dizer que eles vão sacrificar aposentadorias e outros benefícios trabalhistas para montar um exército para uma guerra que nem precisa existir? Então eles terminaram. E aí temos os alemães. Eles colocaram 111 bilhões de euros num fundo de recomposição militar e não conseguem dizer o que foi construído com esse dinheiro. 111 bilhões de euros foram para esse fundo em 2022 e não há nada para mostrar, porque as forças armadas deles estão tão quebradas, tão profundamente quebradas, que virou um buraco sem fundo. E eles continuam despejando dinheiro lá. Os alemães não conseguem fazer nada. Eles mobilizaram uma brigada para ir para a Lituânia. Sempre uma péssima ideia ter uma brigada alemã na Lituânia indo contra os russos. Mas olha, eu sou só um historiador. O que é que eu sei, né? Eles nem conseguem contabilizar essa brigada. É isso. Quer dizer, são 5.000, mas nem é uma força completa. Sabe, essa brigada tem 3 batalhões. Um deles é um batalhão misto da OTAN, e os outros 2 são um batalhão blindado alemão e um batalhão de infantaria blindada alemão. Eles não têm veículos para esses batalhões. E a indústria alemã não consegue fabricar esses veículos, porque as siderúrgicas não estão produzindo o aço blindado, não conseguem pagar o gás, estão paradas. Então, os alemães têm que comprar as chapas de aço dos suecos. Só que agora todo mundo quer comprar essas chapas dos suecos. Então tem uma fila enorme. Essa é a realidade, e a Europa não tem o que fazer a respeito. Certo. Então deixa eu te fazer uma pergunta de continuação. O que você está dizendo até agora é profundo. Isso é algo que muda tudo, e ninguém está falando sobre isso. A lógica faz muito sentido, mas eu ainda não ouvi ninguém dizer que basicamente a decisão já foi tomada. Eles só estão esperando a execução, a menos que haja uma mudança do lado ocidental. Essa era, inclusive, a segunda pergunta que eu ia fazer. Porque, se agora eu coloco o meu chapéu de analista militar ocidental e olho para a realidade, como você acabou de descrever aqui no terreno, a gente passou mais de 4 anos enviando dezenas de milhares de veículos de combate e outros tipos de equipamento para a Ucrânia. Eles já usaram milhares e milhares de mísseis de longo alcance. Quer dizer, tudo isso, mísseis interceptadores em quantidades enormes. E agora, claro, a gente acabou de gastar outra parte enorme lá no Irã. Então os Estados Unidos já queimaram esse estoque todo. E agora não temos mais nada para oferecer para os nossos aliados europeus. Eles também não têm o suficiente. A capacidade industrial deles não dá conta de produzir quase nada. Então, se a Rússia fizer o que você está dizendo, a gente fica de mãos vazias. Quase não há nada que possamos fazer, a menos que a gente queira ser imprudente e dizer, não, vamos lançar alguns mísseis de volta e atingir algo dentro da Rússia. O que, na minha opinião, só reforçaria as ideias do Karaganov e do pessoal dele também. É uma situação realmente, mas realmente perigosa. Como é que você acha que isso vai se desenrolar? Olha, isso é muito perigoso. Deixa eu só. De novo, se você quiser, vamos falar de números. Os russos construíram uma fábrica de Shahed perto de Kazan. O Shahed é o Shahed 136, aquele drone em formato triangular, tipo Delta, que está em todo lugar. Eu nem devia usar palavras difíceis quando não consigo falar direito. Minha cabeça dizia uma coisa, minha boca tropeçava. Mas enfim, ele é muito usado. É assim que um fuzileiro fala. Eles usam muitos desses drones. Então a capacidade de produção disso, há alguns anos, era de 1.000 por dia. O uso máximo desses drones até aquele momento era de 250, 300 por dia. Isso quer dizer que a Rússia estava acumulando 700, 750 desses por dia. Agora o tamanho daquela instalação triplicou, e eles não estão produzindo só os 136, estão construindo novas versões a jato. O Geran é o que chamam de Geranium. Eles têm o Geranium 2, 3, 4, 5 e 6. Agora o 6 é basicamente como um foguete que lembra o V2.
E os russos estão fabricando esses equipamentos em massa. Estão acumulando estoques. Os russos mostraram outro dia que conseguem saturar o espaço aéreo da Ucrânia. 1.500 lançamentos em um único dia. Eles podem ampliar essa capacidade de lançamento. Podem escurecer os céus da Europa. E a Europa não tem defesa aérea. Vou repetir, a Europa não tem defesa aérea. Hoje não existe defesa aérea na Europa. Os alemães sabem disso. Eles perguntaram, o que a gente pode fazer para impedir um ataque russo à Alemanha? A resposta é, nada. Não há nada que vocês possam fazer, porque vocês não têm nada. Literalmente não têm capacidade de defesa aérea. A Rússia pode escurecer o céu da Europa com drones. Se eles quiserem colocar 3.000 drones sobre a Europa por dia, e eu acabei de dizer qual é a capacidade deles, eles já estão produzindo 700 por dia. Então, em 10 dias são 7.000. Em um mês, 21.000 já faz alguns anos assim. Ou seja, os russos vão conseguir manter um ataque de 3.000 drones por dia contra um continente que não consegue se defender por vários meses. Isso significa que eles literalmente vão arrasar tudo. A Europa não pode fazer nada. Agora a gente precisa encarar o fato de que o Oreshnik e outros mísseis de longo alcance existem porque os Estados Unidos, na nossa estupidez, se retiraram do Tratado INF. E agora os russos reagiram. Não é só o Oreshnik que eles têm. Existe um Oreshnik 2.0 que ninguém está comentando agora e que é uma versão aprimorada do Oreshnik. Eles também têm o Iskander-K, que é uma variante de cruzeiro de longo alcance do míssil Iskander. Então, a Rússia vai poder lançar centenas desses por dia contra alvos estratégicos, aviões, bunkers e por aí vai. A Europa está indefesa. Não há nada que a Europa possa fazer para se proteger. É o meu jeito de dizer para os europeus, calem a boca, vocês vão perder. Você não tem nada. Não tem capacidade para reagir a isso. Os americanos não tinham o suficiente. Mesmo que a gente tivesse guardado todas as nossas armas, não conseguiríamos igualar os russos, golpe por golpe. E hoje não temos nada. Ouço o que dizem no Congresso, esgotamos nossas armas de longo alcance. A Europa não tem capacidade para armas de longo alcance. E mesmo que tivesse, não conseguiria resistir aos ataques repetidos que vão destruir a infraestrutura necessária para usar essa capacidade. Então o jogo acabou. Os russos já venceram essa guerra. O que precisa acontecer agora é a Europa reconhecer essa realidade e entender a estupidez de tentar literalmente empurrar o continente para uma guerra. Duas perguntas. Primeiro, o que você diria para quem afirma que a Rússia nunca faria uma coisa dessas? Que eles não vão cruzar essa linha porque sabem que a gente tem o artigo 5 e armas nucleares. Que se começassem por esse caminho, isso levaria a um Armagedon nuclear e eles perderiam. Então, que nunca fariam isso. O que você responde a esse argumento? Você está me dizendo que os Estados Unidos decidiram usar armas nucleares de forma preventiva, mesmo num cenário que não é nuclear? Não. O que eu estou dizendo é que eles nem chegariam a lançar essas nuvens de UAVs e drones, porque eles sabem, os russos sabem, que a gente responderia com armas nucleares. Então eles nunca iriam tão longe assim. A gente não responderia com armas nucleares. Já dissemos que não responderíamos com armas nucleares. Sabe, durante o governo Biden, dissemos que, se a Rússia usasse uma arma nuclear contra a Ucrânia, responderíamos de forma não nuclear, com armas de longo alcance, que, aliás, nem temos mais. Então, não vamos responder com armas nucleares. Se a Rússia lançar um ataque convencional contra a Europa, teríamos que responder de forma convencional, e hoje não temos essa capacidade. E não há chance de a Europa cometer suicídio. O que a Europa vai fazer? Dá para imaginar a conversa de tomada de decisão em Paris? Senhor presidente, eu não sei fazer sotaque francês, então é melhor nem tentar.
Mr. President, I can't use a French accent, so I won't try. But France wins, France wins. Mas a França vence. You don't hear every day. A França vence. Isso é algo que a gente não ouve todo dia. Saúde. Então eles lançam um ataque com drones contra a Alemanha. Agora os franceses se reúnem, eles perguntam que armas foram usadas. Um monte de Shaheeds, alguns russos. E qual vai ser a nossa resposta? Vamos lançar umas ogivas nucleares de um submarino. Senhor presidente, no momento em que o submarino disparar, os russos vão atingir a gente com 2% do arsenal nuclear deles, e toda a França vai desaparecer. Porque é essa a conversa que vai acontecer em Londres, em Paris, em qualquer lugar. No segundo em que a gente responder com algo que pareça uma arma nuclear, os russos já disseram que não serão os primeiros a lançar nada. Mas a gente não vai ser o primeiro a receber, ou seja, se os russos detectarem um lançamento, eles vão responder com tudo o que tem. Então, se coloca agora no lugar de um tomador de decisão francês. Você faria essa ligação? Ainda mais se alguém da sua inteligência disser, olha, chefe, os alemães meio que pediram por isso. A gente vem avisando sobre as consequências de fabricar armas para os ucranianos, entregar essas armas para os ucranianos, passar informações para eles. Os russos não vão simplesmente ficar parados aceitando isso o dia todo. Então a Rússia respondeu com armas convencionais. E nós não temos capacidade de responder da mesma forma. O que a gente faz, senhor presidente? O senhor quer cometer suicídio? Você quer lançar uma bomba nuclear contra a Rússia e a Rússia vai matar todo mundo aqui em toda a Europa? É isso que o senhor quer, presidente? A resposta é não. A Europa não vai fazer nada, e os russos sabem que não vão fazer nada. Quer saber por que os russos sabem disso? Porque a inteligência russa é muito boa. E se você acha que os russos não recrutaram gente de dentro dos ciclos de decisão, especialmente numa França completamente dividida, olha, hoje em dia a França é o lugar mais fácil para recrutar um político, porque há dissensão política por todos os lados. A Inglaterra é o segundo lugar mais fácil para recrutar, e a Alemanha, a Rússia praticamente controla a Alemanha quando se trata de decisões internas. A Rússia tem agentes de inteligência espalhados por toda a Europa, e eles sabem exatamente o que a Europa está pensando. Então eu não acho que os russos... Quer dizer, eu acho que o Vladimir Putin é um líder nacional muito bem informado e tem sido bastante pragmático por um motivo. Existe uma razão para ele não ter tentado expandir esse conflito. Ele estava confiante no resultado. Mas agora a Europa cruzou linhas vermelhas. A Europa deu poder à Ucrânia para causar um dano real à Rússia. Então a Rússia vai tirar a Ucrânia do jogo e vai punir a Europa, porque ela não pode simplesmente ficar parada e deixar a Europa acreditar que pode construir um exército capaz de enfrentar a Rússia até 2029, 2030. Eu acho que essa decisão já foi tomada. Alguém na Rússia, mesmo que sejam blogueiros ou qualquer outra pessoa, já disse isso publicamente. Que basicamente a linha vermelha foi ultrapassada e agora é só uma questão de tempo até que algo seja atingido na Europa. Eu não acho que as pessoas na Rússia se atrevam a falar em nome do Vladimir Putin. Essa é uma decisão que só o próprio Putin pode tomar. Tem gente que diz que é preciso fazer isso, mas ninguém vai falar sobre decisões de política. É assim que a Rússia funciona. E o que leva você a fazer essa afirmação com tanta confiança? Porque é algo realmente impactante. Porque eu estudo a Rússia a minha vida adulta inteira. E eu sei algumas coisas sobre os russos, que para eles as palavras importam. Tudo que os russos dizem tem peso. Cada palavra conta. Os russos não usam palavras à toa, especialmente aqueles que trabalham no governo. E como você mencionou, há uma mudança clara no tom da liderança russa. Eu não sou fluente em russo. Falo russo tão mal quanto falo inglês. Mas eu conheço algumas pessoas que são fluentes. O Ray McGovern, disse muito bem, é um analista experiente da Rússia e fala fluência. E ele percebe o sentido das traduções que eu leio.
mas tem a resposta exata em russo. Sabe, os russos podem usar palavras diferentes para dizer a mesma coisa, e as palavras que eles escolhem acabam trazendo um significado diferente. O Ray McGovern tem prestado atenção nas palavras que os russos estão usando, e no jeito muito específico como eles falam. E eu acho que os russos apertaram a linguagem, deixaram a mensagem deles mais precisa. Mas o problema é que no Ocidente, a gente não tem pessoas com formação suficiente para entender a mensagem que a Rússia está passando. Mas, lendo isso, e não é para me gabar, eu faço análise preditiva, conectando pontos, a minha vida adulta inteira. E na maioria das vezes, eu acerto. E quando erro é só porque Bom, por exemplo, eu gosto de ler os seus comentários. Você disse que iriam tomar Kiev em 3 dias. Na verdade, eu disse 7 dias. Mas, por coincidência, eu concordei com a avaliação do chefe do Estado-Maior Conjunto e do diretor da CIA. Todos acreditavam que quando a Rússia cruzasse a fronteira, seria para matar, que seria uma invasão militar em larga escala. Eu estava errado. Ninguém previu a tal operação militar especial. Não existe uma única pessoa que possa dizer, eu sabia que seria uma operação militar especial. E quando a Rússia anunciou que era uma operação militar especial, nenhum deles disse nada. Eu sei o que isso quer dizer. Ninguém sabe o que isso quer dizer. E desde então a gente vem avaliando a situação com base em um conjunto incompleto de fatos. Mas tem uma coisa em que eu sempre fui consistente. A Rússia vai vencer essa guerra. A Rússia não vai perder essa guerra. A OTAN não tem capacidade para derrotar a Rússia e a Ucrânia não tem condições de resistir à Rússia. Uma guerra de desgaste contra a Rússia. Agora a gente está vendo isso acontecer. A OTAN quis mudar o jogo fazendo jogadas tolas. É uma operação conduzida pelo MI6. Mas agora eles vão pagar o preço. Eu ouvi os russos. Como eu disse, estive na embaixada russa no dia 7 de maio, o dia em que eles comemoram o dia da vitória. Eu ouvi o discurso, vi os vídeos, conversei com os oficiais e saí de lá pensando, essa é uma situação completamente diferente, um clima totalmente diferente. É um clima mais sombrio, um clima que se prepara para a guerra, não para a paz. Pois é, a gente até recebeu o John Mearsheimer no programa ontem, e ele chegou exatamente à mesma conclusão. Ele acha que tem algo grande vindo aí, algo para o qual a gente simplesmente não está preparado, pelo menos psicologicamente. Então, talvez essa seja a pergunta mais importante que eu te faço em todo o programa. Existe alguma coisa que o Ocidente possa fazer para cair na real e mudar o rumo das coisas, para a gente não acabar entrando nessa guerra? Ou já é tarde demais? Tem uma coisa que eles podem fazer. A Europa precisa parar com essa bobagem. Agora a Europa tem que fazer uma reavaliação completa de onde realmente está. E existe uma forma de fazer isso sem perder a compostura. Eles podem dizer que o paradigma da segurança energética mudou tanto que a Europa precisa pensar em como preservar sua própria capacidade industrial, recuperando o acesso a fontes confiáveis de energia. E enquanto o Estreito de Hormuz puder ser bloqueado pelo Irã a qualquer momento, a Europa precisa reconhecer que os Estados Unidos não têm condições de fornecer energia de forma sustentável e acessível. O único país que pode fazer isso é a Rússia. Então a Europa vai ter que reavaliar sua relação energética com a Rússia. E quando você faz isso, precisa reconhecer que a Rússia tem que se tornar um parceiro estratégico de crescimento econômico, em vez de ser tratada como o inimigo estratégico que dizem que ela é. E quando essa decisão é tomada, dá para reduzir o foco no militar. Eles precisam parar com a retórica. A OTAN precisa desaparecer. Ou pelo menos se tornar realista. Mas essa ideia de que a OTAN é de alguma forma equivalente à Rússia e de que a Europa pode substituir os Estados Unidos e construir esse poder militar é um pensamento irresponsável. E a forma de agir sobre isso, porque, como se diz, ações falam mais alto que palavras, é a Ucrânia. A Europa precisa pôr fim a essa guerra. A Europa precisa reconhecer
que a jogada da Ucrânia, e vamos lembrar que a Europa e os Estados Unidos criaram as condições para essa guerra. As pessoas não entendem essa história. Você não entende que a CIA vem usando os ucranianos ocidentais como uma peça contra a Rússia soviética desde 1948. Desde 1948. Talvez você saiba disso, mas as forças especiais dos Estados Unidos tinham nos anos 50 um plano de transformar a Ucrânia em um campo de guerra irregular. Grupos das forças especiais iriam saltar de paraquedas e formar equipes para lutar contra os russos. Esse era o nosso plano. Sempre planejamos usar a Ucrânia contra a Rússia como um instrumento. E a Europa agiu dessa forma. Nós também agimos assim. Precisamos parar. Precisamos cessar e desistir. As pessoas não sabem o que aconteceu em 2004, quando a CIA, junto com outros, orquestrou um golpe, o primeiro golpe contra Viktor Yanukovych, a chamada Revolução Laranja, quando tivemos 3 eleições presidenciais. Yanukovych venceu as 2 primeiras. Nós não deixamos isso acontecer. Estão orquestrando uma terceira legal e colocando candidato lá. Yushchenko acabou se revelando um nacionalista. A primeira coisa que ele fez foi transformar Stepan Bandera em herói nacional da Ucrânia, um nazista, como herói nacional da Ucrânia. Dá para entender a direção disso? Pois bem, em 2010 tentamos de novo, mas Yanukovych voltou. Então, em 2014, demos o golpe de misericórdia, o golpe final para tirar Yanukovych do poder, colocar os nacionalistas no comando e começar o processo de transformar a Ucrânia numa espada cravada no ventre da Rússia. Fomos nós que começamos essa guerra. Os Estados Unidos, a Europa. A Rússia é quem vai terminar essa guerra. A Rússia já acabou. E a Europa e os Estados Unidos precisam basicamente admitir, acabou. A jogada da Ucrânia terminou. E a gente vai sair desse conflito reconhecendo não só a vitória da Rússia, mas também o seu direito inerente. Eu me empolguei demais e acabei forçando a garganta. O direito inerente de ditar o papel que a Ucrânia vai desempenhar. A Rússia não quer destruir a Ucrânia. Olhem para a relação entre a Rússia e Belarus. Ela se baseia na igualdade, pessoal. Pesquisem aí o Estado da União. O Estado da União é uma relação político-econômica entre Belarus e a Rússia. Eu estive em Belarus recentemente, conversei com bielorrussos. Eles não se sentem um povo ocupado, um povo subjugado. São uma nação independente, orgulhosa, uma nação independente que tem uma relação com a Rússia baseada na amizade. Eles falam sobre as 3 irmãs, Belarus, Rússia e Ucrânia. E a visão da Rússia não é punir a Ucrânia, ocupar a Ucrânia ou destruir a Ucrânia. A visão da Rússia é trazer a Ucrânia de volta para o grupo das 3 irmãs onde ela pertence. A Ucrânia não é um país europeu. A Ucrânia é um país eurasiático, ligado à Rússia histórica e culturalmente desde sempre. E é para esse caminho que os russos querem seguir com tudo isso. O Ocidente basicamente precisa admitir, é isso que vai acontecer. Se não fizerem isso, se quiserem continuar jogando a carta da Ucrânia até o último ucraniano, vão acabar descobrindo que Sabe, Scott, o que é tão doloroso de reconhecer é que até mais ou menos 20 de fevereiro de 2014, a Ucrânia ainda era um país inteiro, uma entidade completa, com a qual a Rússia estava disposta a fazer negócios, indefinidamente, do jeito que era. Na verdade, eu não fiz as entrevistas, eu reproduzi entrevistas com o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, que disse o seguinte: mesmo depois da questão da Maidan, a Rússia ainda estava disposta a negociar novas eleições e que respeitaria o resultado, qualquer que fosse, e continuaria mantendo relações com eles. Sinto muito. Sevastopol, lá na Crimeia, teria continuado sendo parte da Ucrânia. Mas por causa das ações que tomamos, destruímos tudo isso. E agora, 10 anos depois, a vitória final e amarga.
Se o que você descreveu acontecer, se os russos realmente fizerem o que você diz que vão fazer, ou o que você acha que eles vão fazer, nós teremos sacrificado toda a independência política do país. O que as pessoas não percebem é que, mesmo depois de a Rússia ter iniciado a chamada Operação Militar Especial, mesmo depois de terem criado a ponte de terra que ligava a Crimeia ao Donbass e à Rússia, o acordo de paz que a Rússia aceitava, no comunicado de Istambul, devolvia Kherson e Zaporizhia à Ucrânia. Tudo o que os russos queriam era que o referendo das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk fosse respeitado pela Ucrânia, reconhecendo que eram estados independentes. E o que a Rússia dizia era: deixem que sejam independentes. Aí eles poderiam decidir: querem continuar independentes, querem voltar para a Ucrânia ou querem fazer parte da Rússia, certo? Mas veja, a Rússia não estava tentando forçar a situação. O referendo de setembro de 2022 só aconteceu depois que os Estados Unidos e a OTAN injetaram de 50 a 60 bilhões de dólares em equipamentos militares, retreinaram um exército ucraniano derrotado e, reforçaram esse exército com dezenas de milhares de mercenários treinados pelo Ocidente. E ainda lançaram um ataque surpresa contra os russos, justamente quando os russos começavam a retirar suas tropas, de acordo com o comunicado de Istambul. Os russos não estavam buscando esse desfecho. Eles não entraram em guerra para chegar a esse resultado. Esse resultado é uma relação de causa e efeito entre decisões ruins tomadas pela Ucrânia e pelo Ocidente. Bom, a gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Eu nunca torço para alguém estar mais errado do que eu torço para que você esteja errado sobre o que pode acontecer depois, porque olha, os parâmetros da vida que todos nós passamos a aceitar como algo dado vão mudar radicalmente. E eu não acho que ninguém no Ocidente esteja preparado para isso. Muita coisa vai mudar, eu concordo com você. Mas também não dá para dizer ao mesmo tempo: espero que a Rússia não faça nada e continue deixando a OTAN fazer o que quiser, porque isso também não é sustentável. No fim das contas, o ponto é esse: isso simplesmente não é sustentável. Mas sabe, coronel, se a gente tivesse conversado sobre isso no ano passado, sobre a estupidez de os Estados Unidos lançarem um ataque contra o Irã, a gente teria dito: é impensável que a América fizesse uma coisa dessas por causa das consequências. Pois bem, aqui estamos nós lidando com essas consequências. Vivemos num mundo em que o impensável virou realidade por causa da estupidez dos formuladores de políticas do Ocidente. Eu diria que é difícil discordar disso. A gente está realmente vivendo isso agora e provavelmente ainda não acabou. Olha, eu agradeço por você ter nos dado um tempinho a mais hoje e obrigado por participar, Scott. Agradeço de verdade. Obrigado por me receber. Muito obrigado. E agradeço a vocês também. Não esqueçam de curtir e se inscrever, se ainda não fizeram isso. E olha, se tem algum episódio que você queria compartilhar com seus amigos, é esse. Qualquer pessoa que você conheça na Europa ou em qualquer outro lugar, manda para eles. Mostra que o tempo está passando e que, segundo a análise do Scott Ritter, a gente tem agora uma janela bem curta para agir. Não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Faz eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista de podcasts deles. Eles precisam saber o que você sabe. Dá para ouvir no mesmo lugar onde já pegam os outros podcasts. É só você contar para eles.